Fala rapaziada, vamos montar o melhor time para a rodada 14 do Cartola FC. Então cola aí, assiste até o final para não perder nada e bora pro vídeo. Rapaziada, esse aqui é meu Instagram, tá? Canal Júlio FPI. Aqui que eu posto os meus times, posto também bastante dicas, muita informação que vai te ajudar a imitar na rodada e, é claro, né, tiro bastante dúvida. Se você não segue, segue lá. Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação. Vamos para a rodada 14, vamos falar um pouquinho. É uma rodada muito curta, né? O mercado abriu na terça-feira e na quarta-feira o mercado já fecha novamente com os jogos dessa rodada. Agora vai começar uma sequência rápida de jogos, né? Rodada meio de semana, rodada final de semana, então é correria pura, sem muito tempo de analisar muitos jogos, de pensar muito, é escalar, papum. Então vamos lá. Primeiro jogo da rodada 14, temos o confronto Palmeiras e Mirassol. Aqui temos um bom confronto para se apostar, né? Mirassol é um time que sempre arranca SG, então toma muito cuidado em pesar a mão em defensores dos Palmeiras. Mirassol, o principal jogador é o Reinaldo, na lateral esquerdo. Bate pênalti também, vem uma fase muito boa. Palmeiras, caberia uma aposta no ataque? Um ataque não leva muito, não inspira muita confiança. Eu vejo as melhores opções na parte defensiva, talvez ali o Piquerez, o Gustavo Gomes, até mesmo o Everton, que é um excelente goleiro. Temos aqui Ceará e Corinthians. O Ceará é um ótimo mandante, defensivamente caberia sim, tá? Temos algumas opções, mas o jogo é difícil diante do Corinthians, tá? Mas um jogo ali que eu particularmente deixaria de lado. Aí temos aqui às 8 horas, Santos e Flamengo. Santos jogando em casa, não está na fase tão boa. Vamos ver depois desses 30 dias parados como o Santos vai jogar. O Flamengo ainda é favorito, né? Tem uma defesa muito sólida, a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque. Então o time do Flamengo é muito forte ali. Tem alguma dúvida ali na zaga, né? Se vai jogar o Ortiz ou vai jogar ou não, então essa é uma única dúvida do time do Flamengo. Mas Arrascaeta, Luiz Araújo são peças fundamentais ali. Defensores do Flamengo, caberia sim, mesmo jogando fora de casa. Aí temos outro confronto aqui também interessante, tá? Clássico Paulista, Bragantino São Paulo. O jogo ali, Bragantino vem muito bem no campeonato, venceu o último jogo fora de casa. Enfrenta o São Paulo, que vem de 2 derrotas, né? Perdeu pro Vasco antes da parada da Copa, depois enfrentou o Flamengo no Maracanã e perdeu também. Bragantino tem algumas opções muito boas, né? Não deixar de fora o Juninho Capixaba, que é um excelente jogador, gerador de scout, né? Caberia uma aposta de repente num ataque? Sim, o Sacha, um atacante perigoso, e talvez ali no meio de campo ali uma aposta no John, tá? São Paulo, particularmente, eu não iria com ninguém. Botafogo Vitória, esse aqui é um grande favorito da rodada, onde os cartoleiros vão se concentrar nas maiores escalações, né? Então vamos lá, defensivamente, caberia? Sim, caberia defensores, os laterais são boas opções, zagueiros, o goleiro também. Dá para colocar 2, 3 defensores aí tranquilamente, tá? O Vitória tem um ataque muito frágil, então o Botafogo pode vencer e vencer mantendo esse jeito. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo não sofreu gols no Brasileirão, então tem uma defesa muito boa, tá? Por parte do Botafogo, Arthur Cabral, recém-chegado, uma opção muito boa, deve ser um dos capitães mais escalado, então esse aqui vale muito a pena escalar. Meio de campo ali, dá para pensar no Savarino? Dá para pensar no Savarino, não tá tão bem, mas jogando em casa diante do Vitória é uma boa opção. Laterais, boas opções. Parte defensiva do Botafogo, caberia também, tá bom? Aí no último confronto da rodada, que nessa rodada temos apenas 6 jogos, 4 jogos foram adiados, né? Por conta da Sul-Americana, jogo do Vasco, jogo do Atlético Mineiro, jogo do Bahia também. Então, com isso, perdemos alguns jogos, né? Aí o último jogo aqui é que na quinta-feira, para fechar a rodada, Fluminense e Cruzeiro. O jogador mais importante, o que cria mais oportunidade do Fluminense é o John Ares, mas está em dúvida, não sabemos se ele irá jogar ou não. Pô, Julião, se jogar vale a pena? Sim, com algumas ressalvas, né? O cara, eu acho que já está vendido, não sei se está vendido, não sei se vai se dedicar muito, com medo de se lesionar, ou de repente vai querer sair com uma atuação de gala. Se jogar, é um cara bom para se escalar, sempre foi, né? Uma pena que ele está indo embora, que a gente perde muito aqui no nosso futebol brasileiro e pro Cartola também. Parte do Cruzeiro, pô, Julião, tem como deixar o Caio Jorge fora? Cara, a fase dele é espetacular. Tá muito caro, tá valorizado demais, mas na fase atual dele, eu não deixei ele de fora. É um risco muito grande. Ainda mais uma rodada que temos poucas opções. Então, o Caio Jorge escalaria
tranquilamente. Mesmo que não venha a fazer 3 gols como vi na última rodada, mas a fase do ataque do jogador é muito importante. De repente pinga uma bolinha para ele ali, é saco, um abraço. Aí temos aí também, dá para escalar o Matheus Pereira? Sim, daria, mas também não seria loucura deixá-lo de fora, tá? Mas é uma boa opção também. Então vamos lá, dito isso, feito esse resumo aqui da rodada, agora a gente vai para a nossa escalação, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, vamos escalar nosso time aqui com muitas opções para você imitar. Então vamos lá, lembrando se hoje quer ter acesso ao time top 700 do ranking nacional, é bem simples, tá? Basta se tornar membro aqui no canal, a partir de membro ouro, você vai ter acesso a toda a rodada, o meu time escalado com dicas para você imitar e vencer ligas, tá? É bem simples. Se tiver dúvida, pode deixar mensagem aqui embaixo, tá? Ou até mesmo lá no Instagram, que eu ajudo vocês e tiro todas as dúvidas. Então, dito isso, vamos lá. Começar por onde começa? Pelos goleiros. Temos opções interessantes, tá? O John do Botafogo, eu vejo uma opção muito boa. Ele vem de boas pontuações, 11,50, 10,20, 9,40, 12, ou seja, vem de boas pontuações. Tá seguindo o SG, que tem acontecido, mas tem feito boas defesas. Então seria uma opção muito boa. Vai ser a nossa escalação aqui, tá? Temos também Rossi do Flamengo. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Vai jogar fora de casa. Pode sim manter o SG diante do Santos. Pode ser que de repente venha uma mitada, que o Santos finalize e o Rossi faça bastante defesas. Então é uma boa opção. Caberia também. A possibilidade de manter o SG é grande, tá? E temos aqui um goleiro que eu gosto muito, né? É o Everton do Palmeiras. Vai enfrentar o Mirassol. O Mirassol é um time que geralmente tem furado SGs, tá? Mas o Everton é um excelente goleiro. O Palmeiras em casa é forte. Seria uma opção muito boa para escalar. São os 3 primeiros goleiros ali, as 3 melhores opções, tá? O John do Botafogo, Rossi do Flamengo e Everton do Palmeiras. Pô, Julião, não tem cartoletas? Caberia uma apostinha do Bruno Ferreira do Ceará, tá? Tá baratinho, custa 6 cartoletas aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para zagueiros, meus amigos, sem enrolação, sem perder tempo. Aqui a imitada é certa e imitada rápida, tá? Então vamos lá. Zagueiros, quais as melhores opções para zaga? Como eu falei, SG muito bom seria, temos 3, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Por que o Flamengo? O Flamengo tem a melhor defesa. É um jogo de joga fora de casa, ao contrário do Botafogo, que joga em casa. E o Palmeiras joga contra um adversário difícil que é o Mirassol, tá? Mas o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, então daria para apostar na defesa do Palmeiras. Eu, particularmente, apostaria em um só, porque eu tenho um receiozinho. Contra o Mirassol é complicado. Mas quem quiser arriscar um pouco mais, usar um pouco mais, pode dar certo. Eu arriscaria mais defensores do Botafogo, tá? Talvez com o Flamengo ali, com 2 defensores do Flamengo, temos bons pontuadores. Então vamos lá. Zagueiros, Alexandre Barbosa é uma boa opção? Sim, é uma boa opção. Tem uma média alta, uma média acima de 6 pontos. É um bom zagueiro, pode participar com SG, então seria uma boa opção. Aí temos aqui Léo Pereira, tem feito alguns jogos interessantes. É um zagueiro que costuma pontuar muito somente com SG, tá? E não é, tanto é que aqui tem um SG e teve uma finalização para fora. Não é um zagueiro que desarmar bastante. O Ortiz seria um cara melhor, mas ele está em dúvida com o Danilo. Talvez ali, vamos aguardar, saber quem vai jogar. Tiver alguma informação mais precisa, eu acho que caberia tanto o Danilo quanto o Léo Ortiz também, tá? Então vamos seguir aqui. Aí temos outras opções. Pedro Henrique do Bragantino, um bom zagueiro, tem uma média interessante, mas contra o São Paulo eu acho que é um jogo arriscado. Então vamos fazer o seguinte, vamos com o Caio, estreou contra o Vasco, foi bem, né? Um jogo ali, fez 9 pontos, tá baratinho, não tá caro. Então vamos com o Caio aqui. Possibilidade de manter esse G, também é um zagueiro interessante, tá? Acho que caberia após. Aí temos outras opções pra gente fechar nossa zaga. Poderia ser o Gustavo Gomes? Sim, um zagueiro ali interessante, mas que é um monte de produção. Então quem escala o Gustavo Gomes, aqui tu vai escalar por quê? Visando um SG contra o Mirassol, que é um time perigoso, e um zagueiro que você vai pensar de repente num gol, né? Já que é muito bom nas bolas aéreas, mas ele não tem pontuado tão bem como nos últimos anos, mas é uma boa opção. Para baixo, caberia Bruno Fux, também mais ou menos a mesma coisa que eu falei a respeito do Gustavo Gomes, tá? É um zagueiro aí visando SGs. Outras opções para baixo, deixa eu ver. Kaká falei no último jogo, né? Falei que isso é uma opção interessante. Ela fez um gol, essa boa pontuação dele. Para baixo aqui, eu particularmente não vejo muitas opções. Então, o que eu ficaria? Defensores: Botafogo, Palmeiras e o Flamengo. Pô, Julião, Flamengo fora de casa, caberia, vale a pena? Acho que valeria. Então, você poderia apostar no Léo Pereira ou
de repente eu apostar no Gustavo Gomes, visando o SG, tá? Por enquanto vamos buscar o Gustavo Gomes aqui, pra gente não dobrar o Flamengo fora de casa diante do Santos. Então vamos botar o Gustavo Gomes por enquanto aqui, pensando no SG, imaginando que ele possa participar de algum gol, né? Já que na bola parada é muito forte. Laterais, Julião, o que a gente vai fazer? Vamos manter a mesma base, nossa base ali, com uma exceção. Não tem como deixar o Capixaba de fora, que é um excelente jogador e muito gerador de scout. Ele tem uma média de 8 pontos, né? Aqui vocês podem ver, tem um gol, tem 29 desarmes, é um cara muito bom para se apostar, porque é um lateral ofensivo, pisa muito na área, tem muitos desarmes, pode participar de gols, então essa aqui é a nossa primeira opção, Capixaba, tá? Mas temos outros bons laterais. Aí temos aqui o Wesley do Flamengo. Pô, Julião, fora de casa, diante do Santos, vale a pena? Sim, vale a pena. Pode participar do SG, pode manter o SG, e como um lateral muito ofensivo, pisa muito na área, ele finaliza, pode participar de assistências, então é uma boa opção. Tá? Então aqui vamos com o Wesley, que também será uma opção interessante. O William, esse aqui está provável, mas a tendência é que nem não joga, né? Salvo machucar no último jogo, mas nessa rodada eu particularmente não iria. Aí teremos aqui também opções, tá? Caberia uma aposta no Ceará? Caberia, como eu falei, o Ceará tem uma boa defesa, principalmente quando como joga com mandante. Então o Diego seria uma boa opção, joga improvisado, tem feito pontuações boas, né? Temos o Piquerez também, que é um lateral muito bom para rodada, seria uma opção. Aí temos aqui laterais do Botafogo. Pô, Julião, de repente estou pensando, não quero no Wesley, estou pensando de repente arriscar num lateral do Botafogo. Quem você indicaria? Vitinho ou Alex Telles? Eu gosto mais do Alex Telles, particularmente. Eu acho que seria uma opção até muito boa, até porque ele cobra falta também, mas nos últimos jogos e quem tem feito mais pontuações é o Vitinho. Então, em termos de cartola, em termos de estatística, eu até escalaria de Vitinho, tá? Seria uma opção até melhor, porque vem pontuando melhor. Mas Alex Telles é um cara que eu gosto bastante, joga muito, muito bem, tá? Aí outras opções aqui embaixo, uma apostinha no Varela, vai jogar improvisado na lateral esquerda, né? Porque o Flamengo está sem lateral, só tem os laterais direito, então também seria uma opção interessante. Para baixo aqui, meus amigos, eu particularmente não vejo muitas opções. Então a gente vai ficar com nossa base, né? Praticamente só dobrou a defesa do Botafogo. Também não teria problema nenhum em tirar o Gustavo Gomes e botar um defensor do Flamengo ali, talvez o Léo Ortiz jogar, ou até mesmo o Danilo. Seria uma boa defesa, tá bom? Então agora a gente vai para o nosso meio de campo. Nosso meio de campo vai estar muito forte. Fica aí. E aí, Julião, qual o meio de campo que eu não posso deixar de fora nessa rodada? Que é um risco deixar esse cara de fora. Então vamos lá, meus amigos. Vamos para o nosso meio de campo aqui. Então vocês sabem, né? Um cara sempre perigoso deixar de fora é o Arrascaeta. Pô, não foi tão bem na última rodada? Não foi. Esperava mais, mas é um cara muito perigoso. Ele pode imitar a qualquer instante, tá? Então esse aqui simplesmente é fixo no nosso time, pra gente não esquentar a cabeça. Vai oscilar como um todo jogador, mas a qualquer momento ele vai estourar na pontuação, imitar. Ele tem uma média muito alta, né? Acima de 11 pontos no geral. Então, a Arrascaeta é sem dúvida a nossa primeira opção. Aí temos algumas opções. Temos o Garro, eu falei na última rodada, muito boa opção, gerador de scout. Fora de casa é um pouquinho mais difícil, mas é um cara muito bom para cartola, tá? Gera muito scout. Temos o Matheus Pereira, mitou. Esse aqui foi meu pecado, cara. Fui com o Jorginho, infelizmente. Eu abri mão do Matheus Pereira, achando que o Jorginho joga um pouco melhor, né? Já que no Mundial foi tão bem, tem o pênalti, mas acabei cometendo um erro. Foi esse Matheus Pereira, perdi 16 pontos, né? Então faz parte, acontece. Então, Matheus Pereira, vale a pena? Vale. Para valorizar está um pouco caro, mas já estamos na 14ª rodada, temos que pensar em pontuar primeiro também, né? Então, Matheus Pereira, vale a pena? Vale sim. Diante do Fluminense, a fase do Cruzeiro é uma fase muito boa, então vale muito a pena. Aí temos aqui Neymar? Não iria. Jorginho também não escala tão cedo. Aí temos aqui Savarino Botafogo. Eu acho que pelo confronto vale muito a pena escalar, até porque é base da rodada base do Botafogo. Savarino é um bom jogador e vale a pena escalar nessa rodada. Aí temos também o Montoro. Só ligar aqui como eu estou desconectando. Montoro é uma opção interessante, tá? Acho que abriria uma apostinha, ter feito bons jogos, então temos que ficar de olho aqui. Aí temos aqui um meio de campo do Palmeiras, que eu acho que vale a pena, Richard Rios. Para valorizar também está muito bom, ele já valoriza com pontinho. É interessante você manter um meia do Palmeiras, porque o Palmeiras, se for muito bem no ataque, eu não vejo muitas opções, né? O ataque do Palmeiras é Vitor Roque, esses caras não me enchem os olhos não, mas o meio de campo do Palmeiras, Richard Rios ou até mesmo Maurício são boas opções. Eu
Vou colocar aqui o Richard Rios, tinha até esqueci o nome dele, não lembrei agora, tá? É uma boa opção. Vamos fechar nosso meio de campo. Outras opções aqui, deixa eu ver aqui, temos o John, é um meio de campo interessante, pode surpreender. Meala do Palmeiras, bem baratinho, tá? 6 cartoletas, um bom jogador, estirou no Mundial, né? Ali fez alguns jogos interessantes, mas ali seria mais para quem tem poucos cartoletas, tá bom? Então aqui, dito isso, essas opções, né? Arrascaeta, Matheus Pereira, Savarino e Richard Rios são as melhores opções para a rodada, né? Treinadores, as melhores opções, eu sempre falo, né? São sempre Abel Ferreira, Filipe Luís, que são dois times muito fortes. Nessa rodada, mesmo fora de casa, Filipe Luís ainda é um bom nome, tá? Caberia uma escalação dele sim. O time do Flamengo é muito forte, pode vencer o Santos fora de casa, tranquilamente. Abel Ferreira, uma boa opção? Sim. O time do Palmeiras é muito cascudo, time forte. Tem um jogo difícil diante do Mirassol, mas o Palmeiras também ele pode vencer bem o Mirassol. Mas, nessa rodada, a meu ver, o grande favorito é o Botafogo. Então, tem possibilidade de vencer bem e ter umas pontuações altas, né? Então, vamos aqui com o David Ancelotti, né? Estreou contra o Vasco, fez 8 pontos. Vai ser a nossa opção. Mais para baixo, temos o Leonardo Jardim, Cruzeiro de um grande momento. Seria uma boa opção. Para quem tem poucas cartoletas, temos aqui Léo Condé do Ceará, tá? Seria uma opçãozinha interessante, custa 8 cartoletas aqui. Então, nossa base está montada, falta apenas nosso ataque, capitão e reserva de luxo. Então, vamos lá. Atacante, meus amigos, opções. Pô, Julião, tem como deixar de fora Caio Jorge? Meu irmão, o cara precisa de 21 pontos para poder valorizar. Realmente tá caro, né? Só que não tem como deixar esse cara de fora. Não tem como. A fase é espetacular. Fez um hat-trick no último jogo. Tá metendo gol direto. Pô, um jogo difícil diante do Fluminense. Sim, jogo difícil. O Fluminense é um time que não sofre muitos gols. Foi muito bem na Copa do Mundo, mas a Caio Jorge tá na fase espetacular. E ele tem que escalar. Uma fase boa, tem que escalar o jogador, tá? Porque o risco dele continuar mantendo essa fase muito boa, você achar que fez 3 agora, não vai fazer gol no próximo jogo e vou deixar de fora para não desvalorizar. Cara, você pode correr o risco, tá? Eu particularmente, ainda mais uma rodada que não tem tantas opções assim, Caio Jorge, eu não deixei de fora. E quem mais você não deixou de fora? Não deixei de fora Arthur Cabral. Estreou bem, fez 10,70. Botafogo, joga em casa, no tapetinho, diante do Vitória, tá? Tipo, terceira opção, o que você vai fazer? Rapaziada, Luiz Araújo, pra mim, é a melhor opção para se escalar também, tá? Porque veio fazendo bons jogos, também tá numa fase muito boa. É um jogo fora de casa, não vai ser um jogo fácil, talvez não tenha tanto espaço assim, mas o momento do Flamengo é um momento muito bom. Luiz Araújo vem fazendo gols, belíssimos gols, então vamos aqui com o Luiz Araújo fechar nosso trio de ataque. Para baixo, tem alguma opçãozinha que você acha interessante? Jogador atacante do Palmeiras, sinceramente, não me enche os olhos, tá? Talvez uma apostinha no Facundo Torres, talvez. Aí temos o Sacha aqui como uma opção que pode dar certo, mas caberia uma apostinha. Arthur do Botafogo, caberia uma dobra, inclusive como reserva de luxo ali nesse confronto diante do Vitória, pode dar muito certo, né? Aí você cercaria o ataque do Botafogo. Se for um jogo de gols ali, pode ter gols do Arthur ou participações, né? Aí para baixo temos aqui Cano, eu praticamente não ia. E caberia também algum atacante do Flamengo, tá? Temos o Plata, temos o Bruno Henrique bem barato, são boas opções, até mesmo para você escolher como reserva de luxo, tá? Temos o Bruno Henrique, como eu falei. Atacante do Ceará, eles têm feito boas pontuações, mas eu particularmente não unia com ninguém não, tá? Então ficaria assim por enquanto, tá? Aí vou montar somente aqui meu banco de reservas e meu reserva de luxo. Você vai ter que vir lá no meu Instagram para não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou montar meu banco aqui rapidinho e reserva de luxo vocês vão saber lá no nosso Instagram. Então, no nosso ataque aqui, eu vou colocar, vai ser o Arthur do Botafogo. Vamos colocar aqui nosso meio de campo, deixa eu ver aqui, um meio de campo bom para rodada, para ser talvez um reserva de luxo, quem sabe. Vamos colocar o Maurício do Palmeiras. Então vocês vão ter que descobrir aí. Você pode estar imaginando quem pode ser meu reserva de luxo. Mas para ter certeza, só indo lá no meu Instagram, tá? Aí aqui, vou botar aqui, deixa eu ver. Bota o Bruno Fux aqui na defesa. Acho que um reserva bom também. Lateral, deixa eu ver aqui. Vamos com o Piquerez, né? Lembrando, a rodada fecha hoje, tá? Eu estou gravando na quarta-feira, o mercado fecha às 19 horas.
A gente falta um minutinho, né? Então, uma hora antes do mercado fechar, eu vou atualizar esse time aqui. Se tiver alguma atualização, é lá no Instagram que eu aviso, tá? Qualquer mexida, qualquer informação nova, eu posto lá. Então, por isso é muito importante. Assistir o vídeo ou assistir a live, segue também a gente no Instagram, tá? Então, o nosso goleiro reserva aqui vai ser o Rossi. E como vou repetir mais uma vez, tá? Esse time aqui, o time tá montadinho, é reserva de luxo. Só ir lá no meu Instagram é esse aqui, ó. Canal Júlio FBI. Vou postar aqui quando você acabar o vídeo. Você corre lá no meu Instagram, que você vai ver o time montadinho aqui, completinho e com reserva de luxo. Meus amigos, quer ter acesso ao meu time pessoal, que é top 700 de ranking nacional? Não perca tempo, tá? Seja membro do canal, que você vai imitar toda a rodada. Pode ter certeza disso, você vai gostar. Temos planos lá, ouro para cima, que você pode escolher o plano de acordo com a sua vontade e você imitar com a gente. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, esmaga o like aí e bora para mais uma mitada. Valeu, fui!